Sabe, galera, é um negócio assim meio que inacreditável algumas coisas que acontecem e a impressão que dá é que é só com o São Paulo. Tem coisa que não dá assim pra se conformar e uma delas seria um suposto jogador de empresário, sabe? Eu acho que hoje, nós São Paulinos, nós temos que discutir muito a respeito de jogador de empresário, porque tem coisa que não dá pra aceitar mais. Porque assim, o Roger Machado, o Hernan Crespo, o Zubeldia, todos têm as suas claras limitações. Todos. Agora, quando tem um jogador que deve ter ser cobrão de empresário, malandrão, aí que tem que jogar mesmo, aí o buraco é mais embaixo, aí excede um pouco parte técnico, parte jogar futebol dentro do campo e apenas e tão somente. Não é por aí. Vamos falar sobre isso aqui hoje nesse vídeo do São Paulo. O São Paulo perde por 2-0 agora pro Vitória da Bahia jogando na casa dos caras. E isso poderia ser uma coisa assim bastante absurda e bizarra, como é, né? Perder pro Vitória é bizarro, é absurdo, mas assim, o Vitória tem a sua qualidade. Agora, o que o São Paulo fez hoje aí é inadmissível em alguns pontos e nós vamos abordar isso aí hoje. E se você tá indignado, que o São Paulo pegaram uma liderança de brasileiro e vai perdendo jogos por causa de vacilo próprio, se você é esse cara que tá indignado com vacilo próprio, chega no like aí pra eu saber, tá bom? Deixa um like mesmo aí e se inscreva aqui no canal, venha comigo, faça parte comigo nessa família que só cresce aqui. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, eu faço questão mesmo de ter você por aqui, de verdade. Olha só, o São Paulo ele foi lá pra Bahia para pegar a vitória e ele perde 2-0 e é assim, é um primeiro gol ali de puro vacilo, do nada, e um segundo gol também de vacilo horroroso. A Avenida Cédric Soares entrando em ação, mas nós temos também que lembrar de uma expulsão. E eu vou começar por essa expulsão, porque o Lucas Ramon é um dos jogadores que eu vou aqui hoje não passar o pano para a atitude de hoje foi muita burrice. Você sabe que não é um jogador assim, violento, não é um jogador que ele tá completamente fora de contexto, não era para ter vindo do São Paulo, nada disso. Ele é um jogador que ele é ótimo, ele era para ter vindo pro São Paulo. Eu tava inclusive fazendo alguns elogios ao Lucas Ramon antes daquela expulsão. Eu tava pensando, poxa, como ele é rápido, né, cara? Como ele é forte, como ele ganha velocidade em relação ao marcador dele, ele consegue fazer ótimas jogadas e tal. Aí do nada o cara dá um milho desse aí, dá uma ramelada, uma expulsão burraloide, uma coisa idiota. Você fala, não é possível, cara. É isso que parece que só acontece no São Paulo, né? Você olha pra times por aí, igual, por exemplo, o Pulgar do Flamengo, que é um carniceiro do caramba, é o novo Fagner. O cara na Libertadores passaram o pano lá, agora ele tomou uma de novo, ele deu uma no cara que ele foi expulso e ele foi multado pelo Flamengo. Porque o Flamengo estava incomodado com isso aí. Aqui no São Paulo, só acontece aqui. Você tem o Lucas Ramon expulso de uma maneira bizarra, o cara dá uma voadora, o Karate Kid, aí ele mete o Karate Kid na cara do Vitória, dá um chutão na cara e não é tipo assim um lance de um cara violento. O lance foi horroroso, mas o jogador adversário não quebra a cara, não sangra, não fica nem roxo. É simplesmente uma burrice mesmo. Se ele fosse pra dar no cara, você fala, tá brigando ali no campo, xingou a mãe do cara, né? Ele vai, levanta o pé, dá na cara do cara e quebra o cara no meio, vai expulso. Você fala, bom, agora o Lucas Ramon deu mancada, isso aí tem que tomar punição, o São Paulo tem que cobrar ele, porque vai custando um campeonato. Né, vai custando, você percebe? Vai custando um campeonato brasileiro e pequenas burrices, efeitos, pequenas coisinhas, elas vão custando, a moleque grita ali, elas vão custando pra gente ali o campeonato. É aí que você vai perdendo o Brasileirão, porque tem pequenas burrices que vão acontecendo ao longo dos jogos e o São Paulo vai perdendo. E hoje o Lucas Ramon ele foi isso, uma pequena burrice, ele não quebra o cara, ele quebra o São Paulo. Ele não é violento, ele não vai fazer mais isso. Hoje ele fez, né? Lembra muito aquele futebol do São Paulo do Diniz, lembra? Hoje o Gabriel Sara entregou a rapadura. Hoje o Daniel Alves entregou a rapadura. Hoje foi o Igor Gomes que entregou a rapadura. Hoje foi o Léo Pelé. Hoje foi... Cada dia um entregava a rapadura. Nem todo mundo era horroroso, nem todo mundo era bom, mas todo dia você vê que tinha uma jogada atípica. E hoje aconteceu isso com o Lucas Ramon. Uma jogada completamente atípica de um cara que não é violento, um cara que vai lá, acaba com o São Paulo, acaba com o projeto, acaba com o plano, acaba com o ânimo, acaba com tudo. Agora vai torcer para o Flamengo perder e vai jogar com o Fluminense. Então não perde os dois. Vamos torcer para o Fluminense perder, para o Flamengo começa a encostar, perder Palmeiras perder. Você percebe pro Corinthians, não vai torcer pro Corinthians, aí o Palmeiras tem que perder pro Corinthians.
é muito duro. É muito difícil de analisar esse tipo de coisa. Portanto, o São Paulo se ferrou sozinho. Foi nojento de ver. Então o Lucas Ramon acabou com o jogo dentro do campo. Tirando isso aí, tirando esse fator, nós não podemos deixar de analisar, por exemplo, o André Silva, por exemplo, o Cauli, por exemplo, a saída de Ferreirinha pelo próprio Roger Machado. Sabe, tem coisa, a entrada do Cédric Soares, tem coisa que eu não aceito mais, tá? Eu não aceito mais. Eu não sei você, eu tô aqui, você tá vendo que eu tô calmo, eu não tô tão calmo assim, mas eu vou tentar deixar você mais calmo. Não vou ficar aqui, vamos dar porra. Não, calma, eu tô calmo aqui, sabe, tá tudo bem, vamos tá tudo bem. Agora vem cá, que bosta é essa de entrar de novo o Cédric Soares no time do São Paulo? O que tá acontecendo? Não tem o Mike, não tem o Igor Felisberto, não tem o Moreira, que tem, né? Nós temos o Igor Felisberto, nós temos o Moreira. Então o Moreira não é tão novo quanto o Igor Felisberto. A desculpinha de não ter o Mike hoje por estar machucado é justa. A desculpinha de não colocar o Igor Felisberto pela idade pode até ser justa. A desculpinha de não colocar o Moreira já não é justa. Sabe, não faz sentido. Então o São Paulo já está desfalcado. Aí você perde um jogador, você tem um jogador a menos em campo, o que você precisa? Vamos lá, expulsou um cara do São Paulo, eu preciso que cada um corra o dobro agora, certo? Nós temos que correr o dobro aqui agora. Agora tem que correr o dobro. Você me coloca Cédric Soares para correr o dobro. Ele corre o dobro. O dobro do que uma lesma, o dobro do que uma tartaruga. Uma desgraça dessa aí jogar no São Paulo é o fim do mundo. E como que isso pode não ser jogador de empresário? Quando eu falo jogador de empresário, entenda só, não é para o empresário também chegar e falar que eu estou insinuando algo. Você está insinuando o quê? Você não tem prova? Não é esse ponto, não. É ponto de empresário, é ter porta aberta num time para colocar o seu bagre, para colocar seu lixo de jogador e o cara entrar e jogar, cara. O Roger Machado, desde que ele voltou, que ele assumiu o São Paulo, o Mike desapareceu, não foi culpa do Roger, o Mike tá zoado fisicamente. Agora, por que esse Cédric voltou? Sabe, não é melhor um balde d'água? Colocar uma cadeira, põe uma cadeira com rodinha, pega essas cadeiras de escritório, uma cadeira com rodinha, bota uma camisa 2 numa cadeira com rodinha e deixa a cadeira sozinha lá. Vai fazer mais que o Cédric, o ponta do Vitória da Bahia. Se tiver uma cadeira com roda, parada, com uma camisa do São Paulo, o atacante do Vitória vai ter que driblar a cadeira. Ele não pode passar a cadeira por cima. Ele tem que dar a volta da cadeira. Ele vai atrapalhar. Essa cadeira, ela vai jogar mais do que o Cédric. Ela vai atrapalhar mais do que o Cédric. Porque esse jogador, ele é nada mais, nada menos do que uma aberração. Eu não sei como que ele era jovem. Ele jogou no Arsenal, sabe lá Deus como. Ele jogou na Inter de Milão, sabe lá Deus como. A seleção de Portugal é fraca, péssima, horrorosa. Qualquer Barnabé joga ali. Agora, quando você pensa num Arsenal e numa Inter de Milão, você pensa já no empresário do cara. O cara deve ter o porta aberta, os times devem dever pra ele demais, e aí o malandro desse aí joga nos times. Eu não sei se ele era bom ou não. Agora, no São Paulo, porra, nós estamos no mês 4, cara, 2026. Mês 4, ó, vou ver aqui, ó, nós estamos no dia 11/4 de 2026. O que o Cédric Soares... Por que esse cara existe ainda? Por que esse cara joga no nosso time ainda? O que nós fizemos para Deus, para merecer Cédric Soares? O cara entrou, ele é lento, os 2 gols são ali. Um é no André Silva, né? O primeiro. O segundo, ele não consegue fazer nada quanto aquele Ramon do Vitória. Né? Então, assim, é horroroso de ver esse Cédric. Aí, quando ele vai pra frente, pra tabelar uma bola, pra cruzar uma bola, é o tempo inteiro ele cruza na mão do goleiro, ele cruza fora do campo, ele cruza no pé do primeiro marcador, ele não consegue andar. Quando você quer ser atleta, todos nós aí, a maioria de nós brasileiros, né, que crescemos na rua, jogando bola, batendo nossa bola, a gente sabe que se pegar a bola, você para ela, bate um pouquinho mais embaixo, você ergue uma bola, não tem problema. Se você tá marcado, nossos físicos aqui não dá mais. Agora, quando você tá sozinho, você tem que saber erguer uma bola. O Cédric pega sozinho, ele não sabe erguer uma bola. Ele não sabe dar um toque de lado, um toque curto. E ele voltou para o time do São Paulo. Sabe, então assim, é inadmissível, cara. A partida horrorosa do Enzo Dias, partida horrorosa do Marcos Antônio, partida horrorosa do Ferreirinha, do André Silva, não são jogadores inadmissíveis. O Cédric Soares é inadmissível, não dá mais. Coloque Igor Felisberto e Roger Machado imediatamente. Coloque Mike e Igor Felisberto e Moreira. Você tem 3 aí. Tudo com idade. O Mike é novo, o Igor Felisberto é novo, Moreira tem uma idade melhor. Coloque esses caras. Para pôr Cédric Soares, chega. Não aceitamos mais. Não dá mais. Essa aberração que joga no time do São Paulo.
Outro cara que eu não quero nem, sabe, nem pensar por que esse cara tá tão intocável no nosso time é o André Silva, cara. O André Silva, ele claramente ele não consegue marcar no primeiro gol do adversário, aquele gol do Kaká. O Kaká é zagueiro, então quem tinha que estar marcando o zagueiro ali era realmente o André Silva. O André Silva ele tinha que estar no Kaká. Esse Kaká é um jogador horroroso, folgado, que jogava no Corinthians aqui. Não é folgado com os jogadores, ele foi meio... Deixa pra lá, ele é um jogador normal, pra fraco, que jogava no Corinthians, tá no Vitória da Bahia como descartado do Corinthians. Sabe, foi pra lá num projetinho horroroso da carreira dele. Agora, quando o cara tá lá, ele faz um gol no São Paulo, o que é isso? Sabe, e aí você olha o André Silva, ele tá ali fazendo absolutamente nada, porque ele não tava dando assistência na frente. Ele não tava ali na frente dando assistência. Ele não tava ali na frente chutando bola pro gol pra ser centroavante, goleador, ele não tava. Não tá dando cabeceio, tá dando drible, não tá correndo. Quando tem a bola parada, um escanteio, ele só tem uma função. Só uma, pegar um cara e falar, ó, você tá no Kaká. Ele tinha que só marcar o Kaká. Ele consegue ficar parado. Ele é uma árvore, parada. E aí o Kaká vem e faz um gol em cima da gente. Então o São Paulino hoje, ele vai dormir, vai ter que ver agora, nós vamos ter que ver tudo na rodada. Nós temos aí 10 jogos por rodada, nós temos que ver mais 9 agora. Só lembrando, nós perdemos pro Vitória da Bahia na largada, na abertura da rodada, e temos que ver agora. Só que nós perdemos tomando um gol de Kaká. Tem noção do quanto isso é nojento? Tomamos um gol de Kaká. E vamos lá, vamos pra cima, tá bom. Então assim, o André Silva é outro que me parece um jogador de empresário, um jogador que manda muito. Quando esse cara voltou pro São Paulo, né, que ele veio, chegou bem com o Carpini, com o Crespo, com o Zubeldia ele era bom também, aí caiu de nível com o Zubeldia, virou banco, Luciano intocável, tá, tudo isso aconteceu. Mas o André Silva era um jogador interessante. Não vou falar que o São Paulo contratou errado. Contratou errado. O preço era muito caro, mas nem é o caso. É muito oportunismo, né? Eu gostava do cara quando ele chegou, então ele era barato. Agora que ele tá mal, ele é caro. Eu não vou fazer esse papel aqui, nem é meu feitio. E eu acho que o São Paulo contratou até que não acho certo, porque vem para ser reserva do Caleri, reserva do Luciano, então é de graça. O jogador que vem para ser reserva tem que ser da base ou de graça. Esse vem para ser reserva custando uma fortuna. Aí tá errado sim. Então eu não gostei disso nunca e tá aí registrado, nunca gostei disso. Agora, quando o cara voltou de contusão agora, não existe esse cara jogar bola pelo São Paulo agora. Isso não tem a menor capacidade, a menor possibilidade física, técnica, movimentação, não tem nada. Sabe? Então você tem ali o Tapia, que já é horrível, ele se mexe, ele é atleta. O Tapia é atleta. O Ferreirinha, gosta ou não, é atleta. O outro não aguenta andar. O André Silva não consegue andar. Ele voltou com o Crespo. O Crespo, na primeira hora, parou de entrar com o Tapia, colocou o André Silva no Paulista, na semifinal contra o Palmeiras, cara. Perdemos, lógico. E de lá pra cá o André Silva entra todos os jogos, mudou o técnico. O Roger Machado parece que tem uma paixão pelo André Silva, que o Zubeldia tinha, que o Crespo tinha. E eu pergunto, de onde vem essa paixão aí? De onde que vem uma paixão dessa por André Silva? O que esse cara fez pra agora? O Caleri machucou, o Luciano machucou, você tem que colocar o André Silva, não pode pôr o Tapia. Aí um cara horroroso desse joga quase que o jogo inteiro. É jogador de empresário, eu pergunto? Tem esquema pra escalar esse maluco aí ou não? É inacreditável, cara. O São Paulo, um jogador desse aí, ele é bom. Hoje, ele é um dos piores centroavantes do mundo. Recentemente, ele teve um jogo passado aí, a bola vem pra ele cabeceava pra cá, pra cortina aqui. Ele cabeceava pra... A bola bate na testa dele e volta pra nossa zaga. Dando contra-ataque pro adversário. Isso não existe. Então o cara não tem a menor capacidade física, nem André Silva e nem o Cédric Soares. Esses caras, eles não podem estar disponíveis aí pro técnico Roger Machado, porque o técnico é frouxo também. O técnico é frouxo. Hoje era pra olhar pra cara do Cédric Soares e falar, não, obrigado. Vai de Igor Felisberto, vai de ponta. Colocasse o TT de lateral, Ferreirinha lateral, o Arthur o Arthur de lateral. Como é que você me coloca Cédric precisando de velocidade, precisando ganhar o jogo? E o outro é o André Silva. Quando o Tapia entrou, o São Paulo foi um pouquinho mais agressivo. O São Paulo melhorou um pouquinho quando o Tapia entra. Tem um esboço de uma tentativa miserável de fazer um gol com o Tapia. Com o André Silva você não tem a miséria. Você não tem absolutamente nada. Então isso aqui é uma coisa inadmissível, André Silva e Cédric Soares ficarem disponíveis hoje para Roger Machado. Se o Roger é frouxo, que eu acho que ele é, tire isso da relação dele. Fala, Roger, vem cá, por enquanto não tem André Silva, ele está em reciclagem, ele está em reconstrução física, muscular, sabe, cognitiva, ele está coordenação motora, ele está voltando. Ele não voltou ainda. E o Cédric você manda embora.
Sabe, esse Rui Costa, isso é um poço de incompetência. Esse Rui Costa, esse cidadão aí, que eu não posso falar a palavra que eu queria chamar ele aqui agora, contratou mais de 60 jogadores em 5 anos de São Paulo. Vai pro 6º ano aqui agora, esse aqui é o 6º ano. Em 5 anos do São Paulo ele contratou 60 jogadores. São 12 jogadores por ano, 12 jogadores por ano. Como é que pode 12 jogadores por ano de reforço? Qual que é o planejamento? Qual que é a mentira contada? Por que nós temos que ter 12 jogadores a mais? Vendeu só a base. Então todos os caras que ele contratou, como Galopo, como Orejuela, como sei lá, tudo que ele contratou aí, nada prestava, teve que mandar embora porque é tudo jogador lixo. Né? Éder, Miranda, você vai mandando tudo embora. Você vai contratando e vai trazendo mais, é isso? Então o Rui Costa é um diretor patético. Ele é um cara nojento, sim. E agora nós estamos aí olhando para a cara de Cedric e de André Silva de uma maneira inacreditável. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre o Roger Machado, que eu acho que vale a pena também, porque também tem coisa que é inaceitável, tá? Senhor Roger, entendo você preferir o Bobadilha com o Marcos Antônio e Danielzinho virar banco. Tá tudo bem. Eu também adoro o Bobadilha, adoro o Marcos Antônio. Você piorou o futebol de vocês dois, é inevitável. Não dá para discutir. O Crespo, ele não tinha nada pelo São Paulo, tomara que nunca mais volte. Mas o Crespo, Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilha estavam dando super certo jogando juntos naquela posição de meio campista, onde os 3 eram primeiros volantes, quando o São Paulo não tinha a bola, e os 3 eram segundos volantes quando o São Paulo tinha a bola. E quem era o que mais avançava? Não dá pra saber. Bobadilha avançava e fazia gol, Danielzinho avançava e fazia gol, Marcos Antônio avançava e dava assistência. Não dá pra saber quem que era o que avançava mais. Isso você desmontou, né? E desmontou pra quê? Pra colocar Luciano de meia. Desmontou pra colocar agora o Cauli de meia. Então isso não dá para aceitar, tá? Porque você quer colocar o Arthur e o Ferreirinha abertos, um centroavante e um meia, é seu direito. Tá tudo bem, vamos para cima, ganha, como ganhou do Cruzeiro, perde como perdeu pro Vitória, tá bom, você tá tentando jogar bola, sabe? São 3 atacantes e mais um meia, quase 4, tá tentando jogar bola. Eu sou a favor disso, eu gosto dessa tática kamikaze, tática malucona aí que vai para frente, ataque total, eu gosto disso, sim. Agora vem cá. Não existe mundo onde você pode preterir o Danielzinho, o Bobadilha e o Marcos Antônio para jogar o Luciano de meia ou o Cauli de meia. Esses caras têm que esperar. Hoje não tinha Bobadilha, tudo bem. Mas dá para ver que isso é um problema do São Paulo e hoje mostrou que é um problema muito sério. O Cauli não consegue pegar na bola nesse sistema tático. O Cauli é grosso? Não é. Cauli é bom? Não sei. Cauli é competente? É um cara de intensidade? Acho que não. O Cauli, então, ele tem que se desdobrar para ser um jogador bom no São Paulo. E ele não está se desdobrando. Ele está sendo um jogador comum do comum do comum. Esse Cauli aí, não quero que o São Paulo pague 30 milhões não, 25 milhões não. Eu quero que o São Paulo compre o Cauli sim, se ele começar a jogar futebol. Agora, para pagar 25 milhões nesse Cauli aí, não compensa. Não está entregando absolutamente nada. Hoje tinha o Ferreirinha, hoje tinha Arthur, o morto ali do André Silva, tudo bem, até entendo, mas o Cauli tinha que ter feito mais. E quando joga o Luciano de meia, não melhora. Quando joga o Luciano na meia, também não resolve nada. Então, Roger Machado, é urgente pro próximo jogo. Você vai no próximo jogo colocar o Danielzinho, o Marcos Antônio e o Bobadilha para salvar seu emprego, patrão. Senão você vai cair. Eu não queria que você caísse, eu tô torcendo muito pro São Paulo e, consequentemente, para você. Mas assim, se você mantiver a situação de Danielzinho no banco, Marcos Antônio e Bobadilha revezando com o Danielzinho, você vai cair. Você desmontou o que funcionava do trabalho patético do ex-técnico. Então você vai cair, pode ter certeza. Por que tanta relutância? Ah, o Arthur é seu queridinho, joga bola, concordo. Ferreirinha voltou, você quer um ponto de esquerda? Concordo. Você tem um centroavante? Concordo. Agora, por que tem esse meia no meio desse tripé de volantes aí que não precisa de meia pra nada? Então tem burrice demais também nesse trabalho, tá? Não é uma burrice que você fala assim, poxa, isso aqui eu nunca vi na minha vida. Não é pardalzice, mas poxa, o São Paulo tem um DNA e o São Paulo tinha 3 peças funcionando bem pra caramba. Eu não tô te cobrando a zaga, eu não tô aqui chegando aqui, ó, Tolói não dá, Dória não dá, eu não tô cobrando isso. Nem vou cobrar. Um técnico, nós temos que reconhecer, o técnico perdeu, o time perdeu o Ferrarese. Trocando no Arthur. O time perdeu o Arboleda numa das maiores maluquices que eu já vi na minha vida do futebol. Foi a saída do Arboleda do São Paulo. Então você perde o Ferrarese, você perde o Arboleda, machuca o Sabino, até o Alan Franco já machucou e voltou agora. Poxa, não dá pra cobrar a zaga boa do Roger Machado. Não tem como. Agora o meio-campo temos que cobrar sim.
Que papo é esse? Sabe, então tem coisa que eu não aceito, cara. Tem coisa que não dá pra aceitar. Tem que imediatamente voltar esse André Silva pra recuperação mesmo, colocar esse Cédric Soares num avião e mandar ele pra qualquer lugar, pro Equador talvez, pro Portugal, menos no São Paulo. Pode ir pra onde ele quiser, menos pro São Paulo. E o São Paulo tem que voltar a ter aqueles 3 caras do meio campo jogando juntos. Porque um fortalece o outro. Ou é segredo, é mistério para alguém que o Danielzinho piorou muito. É mistério para alguém que o Marcos Antônio piorou muito. O Bobadilha não acho que piorou não, porque esse é mete gol. Mas os 2 caras do São Paulo, Danielzinho e Marcos Antônio, eles pioraram demais. E o problema é que eles estão fazendo muita falta. Mas muita falta mesmo. E Roger, hoje, quando você tira o Ferreirinha do time, você devia ser responsabilizado por isso. Porque o Ferreirinha, bem ou mal, ele tem atitude. E hoje tinha mais atitude do que o próprio Arthur. Então, se o Arthur, do Ferreirinha não estava bem, o Arthur estava até pior. Mas tinha o André Silva em campo. Você tinha André Silva em campo. Quer manter a referência, tiraram ponta, beleza. Mas você matou o time. O time não é culpa sua que perdeu hoje, não. Lateral expulso, aquilo foi ridículo. Agora, não tem lógica nenhuma André Silva jogar, Ferreirinha sair. Quer trocar o Ferreirinha e o André Silva para colocar o Tapia e um volante, um lateral? Tudo bem, porque o Tapia vai correr. Agora, você tira o Ferreirinha, quer a velocidade, e mantém André Silva para colocar Cédric Soares, uma das trocas mais burras que eu já vi em toda a minha vida no São Paulo. Das trocas que eu vi no São Paulo, desde Carlos Miguel e Simplício entrando para virar um jogo saindo Raí e Wagner, desde isso aí, dessa coisa inacreditável de Carpegiani, a hoje saindo Ferreirinha com um jogador a menos no São Paulo para a entrada de Cédric Soares, tendo que dar velocidade para o time e tentar ganhar do Vitória da Bahia lá na Bahia. E aí é inadmissível, não é verdade? O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que você tenha gostado do vídeo do São Paulo, que hoje foi duro. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!